Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. O vídeo de hoje é dedicado à telha de fibrocimento. Vamos conhecer um pouquinho mais desse material? Oi pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a telha de fibrocimento? A telha de fibrocimento ela é composta de cimento, fibras que podem ser de origem vegetal, origem mineral ou polimérica, e essa composição, a quantidade de fibras que vai na telha de fibrocimento, ela varia de 10 a 15%. Há algum tempo atrás, telhas e artefatos de fibrocimento eram produzidos com amianto. E pesquisas demonstraram um elevado número de casos de câncer causados pela inalação desse mineral. Então, essas pesquisas demonstraram que houveram surgimentos, de câncer, e quando exames foram feitos, foram identificados traços desse elemento no resultado dos exames. Então, a partir de 2017, foi banido o uso de amianto no Brasil. Dessa forma, então, os fabricantes de telhas e artefatos de fibrocimento passaram a usar outros tipos de fibra para compor, então, para fazer essa composição desse material que é tão comum aqui no nosso país. E quais são as características da telha de fibrocimento? As telhas de fibrocimento, elas apresentam uma elevada resistência à ação de agentes químicos neutros ou alcalinos. Ela é uma telha resistente à corrosão e oxidação. É uma telha que possui baixa absorção de água, em torno de 20 a 30%. É interessante que você faça uso de um impermeabilizante de base acrílica para que você tenha uma impermeabilização da superfície dessa telha, e essa impermeabilização vai fazer com que você prolongue a vida útil dessa telha. Além disso, as telhas de fibrocimento também possuem como característica serem incombustíveis, ou seja, elas não pegam fogo. As telhas de fibrocimento, elas podem ser encontradas em diferentes perfis. Elas podem ser encontradas no perfil ondulado, no perfil colonial e também no perfil chamado calheta, que já é uma telha de fibrocimento que é estrutural. E você pode utilizar as telhas de fibrocimento, então, para cobertura, mas também pode utilizar elas para um fechamento vertical, por exemplo. As telhas onduladas são as telhas mais comuns de serem encontradas, e você pode encontrá-las com diferentes espessuras, isso depende bastante do fabricante. Então, você pode encontrar telhas com espessura de 5 a 8 milímetros, e cada espessura vai apresentar características diferentes, tanto do material em si, quanto da forma de instalação. Então, para uma telha que apresenta uma espessura de 5 milímetros, a inclinação que você pode usar é de 17,6%, enquanto que para telhas de 6 a 8 milímetros, a inclinação já pode ser menor, na ordem de 8,7%. Essa definição de inclinação do telhado pode sofrer alteração de acordo com o fabricante do material. Então, as telhas de fibrocimento devem ser fixadas com um parafuso de aço que tenha uma vedação elástica. A vedação elástica é muito importante porque a gente está fazendo uma fixação de um perfil curvo, certo? Então, esse elástico, essa vedação elástica é que vai fazer a vedação, então, do parafuso com o furo da telha, acompanhando a curvatura dessa telha. A colocação dos parafusos deve sempre ser feita na crista da onda, ou seja, no ponto mais alto. Por quê, pessoal? Se você perfurar e fizer a fixação, então, desses parafusos no vale da telha, ou seja, na parte mais baixa, você pode estar gerando um ponto mais suscetível à infiltração de água, enquanto que quando a gente faz a fixação na crista da onda, a água que escorre já vai descer, já vai cair desse local, ou seja, não vai ficar acumulada nessa superfície. Então, é muito importante prestar atenção na posição dos parafusos na hora de fixação da sua telha de fibrocimento.
Você pode aplicar uma pintura acrílica sobre as telhas de fibrocimento, então isso dá mais uma opção de acabamento para a sua telha. É muito importante que você realize a pintura tanto externa quanto internamente para que a telha trabalhe de forma homogênea. E para realizar a pintura sobre a telha de fibrocimento é muito importante que essa superfície esteja limpa e seca para receber essa pintura. Assim como a gente faz a preparação de uma parede ou qualquer outra superfície para pintura, a telha de fibrocimento também requer esse cuidado. É muito importante salientar que, como é um material frágil, a movimentação dessa telha no canteiro de obra, na sua casa, para realizar alguma reforma, deve ser feito com muito cuidado para evitar que ocorra uma quebra nessa telha. Então é muito importante contar com a ajuda de mais uma pessoa para conseguir movimentar essa telha, e quanto maior o seu comprimento, é interessante que você tenha mais ajuda para que você possa apoiar essa telha de maneira correta e movimentá-la dentro da obra, dentro da sua casa, sem que ocorram danos, sem que você quebre a telha. E como que funciona a manutenção de um telhado de fibrocimento? Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Ai, eu sempre esqueço. Os 3 Cs. Curte, compartilha, comenta, tá bom? E vai escrevendo aqui para mim quais são os assuntos que mais te interessam. Assim eu vou colocando em pauta e vou trazendo aqui todas as novidades e tirando as dúvidas que vocês têm a respeito de técnicas, materiais de construção civil, tá bom? Então, a respeito da manutenção de um telhado de fibrocimento, é muito importante realizar a limpeza desse telhado. E para realizar essa limpeza, é importante que você tenha um madeiramento bem feito para que você possa acessar esse telhado. Então, com cuidado, você poderá subir sobre a telha de fibrocimento e realizar, então, essa limpeza, retirando, então, fungos, limos e outros micro-organismos que podem crescer sobre o telhado e danificar e tornar alguns pontos desse telhado frágeis e suscetíveis ao gotejamento. Para a limpeza de uma telha de fibrocimento, indica-se que você use 2 litros de água sanitária misturados em 10 litros de água e faça a limpeza utilizando escovas de cerdas plásticas. Nunca utilize uma escova, uma palha de aço ou uma escova de cerdas metálicas que podem vir a danificar o seu telhado de fibrocimento. E se você realizar a manutenção frequente desse telhado de fibrocimento, evitando então o crescimento e proliferação de micro-organismos, você vai aumentar a vida útil dessa cobertura. Um grande problema que nós temos com o fibrocimento que não recebe nenhum tipo de tratamento é que com o tempo a sujeira vai depositando sobre esse telhado, especialmente quando a gente tem uma inclinação mais baixa, e com isso vai surgindo, vão crescendo os micro-organismos e, consequentemente, vai escurecendo o telhado. Uma vez que esse telhado fica escurecido, nós temos maior absorção de radiação solar. Então, essa radiação solar não vai ser mais tão refletida como quando ocorre com um telhado em condições novas, ou um telhado que foi bem mantido, um telhado que está refletindo a radiação solar. Com isso, nós temos um telhado que, consequentemente, vai aquecer mais e tornar o nosso ambiente interno, então, mais quente. Então, essa é uma dica muito importante em relação à manutenção do telhado. A limpeza é bem legal, além de manter a visual em dia da sua cobertura. A questão da temperatura interna do seu ambiente também está relacionada com a cor da superfície desse telhado.
Uma dica, se você deseja deixar a sua casa um pouco mais fresca, você pode realizar uma pintura mais clarinha nesse telhado. A cor que mais reflete radiação solar é o branco, mas também é a que suja mais. Então, o que você conseguir incrementar ou deixar mais claro o seu telhado, já vai trazer um benefício bem legal em relação à temperatura interna da casa. Se você tiver algum problema com a fissuração do seu telhado de fibrocimento, o recomendado é que você realize a troca das telhas. Existe no mercado algumas massinhas que as pessoas utilizam então para preencher essa fissura. Vai preencher, pessoal, mas não vai recuperar o telhado, não vai recuperar a telha de fibrocimento. Então, o mais indicado sim é fazer a troca da peça, a troca da telha que está fissurada. Para realizar a instalação do seu telhado de fibrocimento, é muito importante seguir todas as recomendações do fabricante da telha que você escolheu, para que você respeite os vãos máximos permitidos para aquele tipo de telha, para aquela espessura de telha, a colocação dos parafusos, a estrutura de madeira ou estrutura metálica que você necessita ter para então parafusar, fixar o seu telhado, certificar-se de que a fixação dos parafusos, que esse aperto não tenha um aperto excessivo para que não cause algum tipo de fissuração na telha. Além disso, certificar-se de que cortes e furos no telhado estão sendo feitos adequadamente. Muito importante frisar, né, gente, que cada tipo de telha apresenta um procedimento de instalação, de fixação diferente. Além disso, cada fabricante possui especificidades, cada telha tem características diferentes, então por isso é muito importante seguir o manual de instalação e manuseio dessa telha. Assim você vai garantir que o seu telhado seja instalado corretamente e dure e tenha o desempenho que você está esperando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais a respeito da telha de fibrocimento, que é amplamente utilizada no nosso país. E, além disso, é uma telha com um custo mais atrativo, tá bom, pessoal? Um super beijo!